Olá, tudo bem? Meu nome é Eduardo Saig, esse é o TechCast, o podcast da Techers, uma consultoria de recrutamento e soluções de RH e tecnologia. Como a gente sempre faz, vou me autodescrever, assim como o meu sócio e o nosso querido convidado de hoje. Bom, sou homem alto, estou sentado numa grande mesa de madeira, nesses estúdios de podcasts que todo mundo conhece, que é uma grande sala preta, com algumas luzes. Eu estou com uma camisa social listrada rosa, tenho uma grande tatuagem no meu braço direito, estou usando um óculos de grau preto, um corte de cabelo estilo militar e uma barba rala. Passo agora a bola para o meu sócio, Rafael Carriço, se autodescrever. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está nos vendo e principalmente para quem está nos ouvindo. Vou me autodescrever, como de costume. Eu sou um homem hétero cis branco de 1,78 m, estou com uma camiseta polo branca, com a barba poderia estar melhor aparada, com o cabelo relativamente bem cortado e mal penteado. Como o Eduardo disse, estamos no nosso estúdio aqui numa mesa de madeira, com o nosso logo em laranja ao fundo. E vou passar a bola para o nosso querido convidado. Mas antes disso, eu sei que ele está com dúvidas. Por que eles fazem isso? Ah, boa pergunta. Porque uma parte, isso é importante uma mesmo, parte, acessibilidade. Uma parte significativa do nosso trabalho é justamente defender todas as políticas de diversidade e inclusão. E tem muitas pessoas no Brasil que não enxergam. E aí você que está vendo a gente fala, mas se eles não enxergam, por que vocês vão ter esse trabalho? Primeiro que não custa nada. Segundo, que a gente está oferecendo para essas pessoas a possibilidade delas imaginarem como nós somos. E também para você que vem com esse discursinho burro, tem muita gente que nasce com visão e perde durante a vida. Então é importante também a gente fazer todo esse trabalho para que a gente consiga minimamente oferecer a oportunidade delas imaginarem como nós somos. E complementando, você que está nos ouvindo no Spotify e não consegue nos ver, muito embora no Spotify tenha o vídeo, né, apareça a imagem, mas você que está no trânsito aí, convido a você a me imaginar muito bonito, tá? É isso. Bom, obrigado aí pelo convite, é um prazer. Vou me autodescrever também. Eu sou ligeiramente mais baixo aí do que o pessoal que está comigo aqui na mesa. Também sou homem hétero, cis, e branco. Tenho os olhos verdes, cabelo mais curto, corte bem tradicional aí. Tô com uma polo verde também. E com uma cara mais jovem aí do que aparenta. Muito mesmo, jovial, né? Mas ele esqueceu de falar um ponto muito importante e peculiar. Ele é norueguês. Isso aí. Norueguês, isso aí. Fala norueguês e é norueguês. Exatamente. Muito bem-vindo, muito bem-vindo. Obrigado. Estamos falando com Erik Nyberg e ele é tão norueguês mesmo que o nome dele original tem aquele ozinho cortado que tem o som de quê? É isso. Erik, te conheço há quase 10 anos. Exato. Você trabalhava na área jurídica. E eu quero que você conte um pouco do começo da tua carreira. Como é que você foi parar nessa discussão sobre startups? Eu acho que é um bom começo para as pessoas irem conhecendo você um pouquinho melhor, porque a gente tem bastante coisa para a gente conversar hoje. Bacana. Então, eu fiz FGV, né? E lá na época tinha toda uma descrição do currículo de que era mega inovador e tal. Aí eu comecei a ver os jornais e via a molecada de 15 anos se tornando milionária. Eu falei, por que a gente não está aprendendo isso já que é tão inovador, né? E essa galera tava tudo em tecnologia. E a gente não aprendia sobre isso. Então eu comecei a pesquisar ali em notícias, artigos na internet e tal. 10 anos atrás ainda estava ali, vamos falar, relativamente no início da internet, né? Então, você pegar o iPhone, surgiu ali o quê? 2000, acho que é. 2000. E aí, essa época era 10 anos depois só. Então, muita coisa em blog, né? Quando eu vi essas coisas, eu comecei a escrever o meu próprio blog sobre essas coisas. E aí, na época, eu era praticamente o único que estava escrevendo sobre startups. Tinha só mais uma pessoa. Era já da perspectiva jurídica? Jurídica. Ou só talvez como usuário, alguém que gostava do tema? Não, era só a jurídica, porque eu falava, bom, para alguém querer ler o que eu estou escrevendo, tem que ser alguma coisa diferente. Não tinha advogado falando sobre isso. Só tinha um. E aí, basicamente, quem ia procurar isso
ia cair ou no meu ou no dele. Então, Bingo. aí a gente conseguia começar a captar ali alguns clientes que estavam interessados no que a gente estava escrevendo, ele no dele ou no meu. E aí começamos a entrar nesse mundo, né? Como que era esse cenário? E aí, para quem não comprou, não sabe, ele é o autor que eu classifico talvez como o primeiro livro sobre direito Foi o primeiro nas mesmo, startups. Certamente. E aí foi a briga, né? Porque na época eu falava, não, ó, pessoal, vocês não estão falando isso na faculdade, vocês não estão olhando para essa questão que está crescendo e tem uma dinâmica diferente. Então, na época, como não tinha muito ensino sobre isso, eu comecei a frequentar eventos. Uhum. E quando você ia nesses eventos, naquela época, cara, era uma bagunça. Não tinha, era um monte de moleque sem saber muita coisa ali de negócios e tal. Ainda só que ao invés de ser adolescentes, agora é gente mais velha. Exato, mas a bagunça agora, é a mesma. Agora já é uma galera mais velha. Exato. Já tinha iniciado o Marco Civil da internet nessa Não, época? não. Ainda não. Ah, não, o Marco Civil... Não, foi depois. Foi depois, eu acho que foi depois. E aí, quase certeza, eu acho que estava no início das discussões e tal. Eu lembro que LGPD não existia, por exemplo. Tem o marco das startups, foi muito depois também. Então, eu acho que talvez o Marco Civil da internet já tivesse ali a primeira versão. Talvez. Agora eu não me lembro. Mas... Então, assim, não tinha nada muito estruturado, estava começando esse cenário no Brasil. Pô, na época você tinha o quê de grande startup? Era o Buscapé e a Easy Taxi, que era onde eu trabalhava. Aí depois veio a 99. Uhum. E algum tempo depois o iFood, né? O iFood estava começando. Eu lembro que a gente estava no mesmo condomínio que eles. A gente viu eles fazendo a festa ali embaixo quando eles completaram o 1000º pedido. Então, é bem interessante. E aí, assim, tinha essa carência, fui entrando nesse mercado e vi que tinha algo faltando. E nessa época eu cheguei e falei ali até pro pessoal da FG, pô, vamos trazer esse conteúdo aqui para dentro. Não, isso aí é balela, isso aí tem nada a ver de diferente do que a gente já fala. Aí eu bati no Insper, falei, qual que é o concorrente, né? É o Insper. Aí bati na porta do Insper e falei, cara, ó, eu acho que a gente tinha que ensinar isso. E nessa época eu já tinha feito esse livro que você mostrou com alguns outros advogados, justamente porque a galera falava, cara, isso aqui é balela. Só que aí, quando tem outras pessoas também chancelando ali, falando que isso é algo diferente, aí toma outra proporção, né? Isso foi em 2016, né? 2016. Ou seja, quase 10 anos atrás. Exato. E aí, cheguei ali no Insper, o coordenador do Insper estava com esse livro na mesa. Aí eu falei, opa... Sou eu. E ele... Posso assinar? Bora começar. Então, ele mega acreditou naquilo. E aí, a gente começou, acho que foram 10, 11 turmas, né, de direito das startups lá. Conforme isso foi crescendo, aí eu escrevi um outro livro com a Saraiva. E aí, aquele ali virou meio que o guia de referência para quem queria trabalhar com startup na área jurídica ou até pessoas que precisavam de alguma noção jurídica dentro do mundo dos startups. Então, que isso precisa, foi crescendo. Né? Precisa. Porque lá atrás, quando a gente se conheceu, ainda era tudo muito incipiente. Exato. Era quase aquela história, putz, tem uma ideia, coloca no PowerPoint que alguém vai te dar milhões. E foi assim, funcionou assim. Sim. Funcionou durante muito tempo. Aquela coisa da corrida do ouro, né? Exato. E hoje já não é mais assim, né? Exato. De quase 10 anos para cá, Eric, quais foram as principais mudanças que você viu no comportamento desse mercado? Profissionalização, aquilo que todo mundo achava que era uma tendência e não foi, porque uma parte significativa, talvez, como eu vou falar, do encolhimento desse mercado foi por falta de investimento pós-pandemia. Com certeza. De lá para cá, o que você consegue trazer para a gente como fatos interessantes, tendências que não se realizaram? Porque como você é um ator que acompanha esse mercado no Brasil, não desde o começo, mas de muito tempo, de uma maneira organizada, eu acho interessante você trazer para a gente quase que uma linha do tempo. Legal. Então, acho que tem algumas rotas aí que a gente pode traçar. Acho que uma legal
é a gente pensar nas grandes teses, né? Então, quando você olha para esse mercado, tem sempre muita gente fazendo a mesma coisa em determinados momentos. Sim. Então, a primeira grande tese era e-commerce, né? Então, aí você olha para Buscapé, olha para Canui, Tricai, Dafiti, todas as primeiras ali de e-commerce. Então, num primeiro momento, o investidor só queria investir em e-commerce. Então, o que vai bombar? É e-commerce. Aí, num segundo momento, são os marketplaces, né? O e-commerce, às vezes, é um marketplace, às vezes não, mas marketplace é aquela plataforma que vai unir um comprador com um fornecedor, né? Seja de serviço, seja de produto. E aí foi onde começa iFood, Easy Taxi, 99, todas essas outras que aproximam pessoas, né? Duas pontas. Depois disso, eles viram que os dois modelos gastam muito dinheiro e é muito difícil de dar certo. Porque, no fundo, você tem que convencer dois públicos. A ponta tomadora e a ofertante. Então, isso é muito caro. Depois dessa época ali, aí você começa a olhar muito para outros tipos de plataforma. Então, começa uma onda de online to offline, né? Então, você começa a jornada online, termina offline. Aí você tem algumas outras linhas que aí, vamos fazer um fast forward, né? Chegando hoje, inteligência artificial. É Sim. hype. Então, são as modas, né? Então, a cada momento você tem um ciclo onde a galera está olhando para alguma coisa. Hoje é inteligência artificial. Só que o grande problema é que poucas dessas iniciativas vão se concretizar. Então, tem um estudo bem legal aí, é feito no mundo inteiro, né? Mas aqui no Brasil, teve da Fundação Dom Cabral, eles mostram ali, acho que 25% das startups morrem no primeiro ano, Sim. No segundo ano morre metade, e acho que só em 4 anos morre 75%. Então, olha a mortalidade, né? E a gente viu isso muito de perto, porque a gente, quando eu falo a gente que estava nesse movimento de startup, porque você vê startup nascendo e morrendo no mesmo dia ali. Sim. Então, isso é bem interessante. Quando você olha algumas outras questões, lá no início, era molecada. Então, 18 anos, vamos lá. Eu lembro até hoje que eu cheguei numa empresa que tinha acho que 100 funcionários. Eu falo isso para eles até hoje. Uns 100 funcionários. A média de idade lá era 23. Caramba. Então... Mas eles existem ainda? Existem, então muito bem. Sobreviveram. Então muito bem. Agora, imagina uma empresa só com galera de 23 anos. Então, aí era outro perfil. Difícil. Hoje em dia, já é bem diferente. Uhum. Então, hoje você já tem o que a gente chama de cabeça branca, né? Então, tem uma galera mais velha, inclusive eles passaram a ser os empreendedores, né? Então, acho que tem esses ciclos, essas mudanças ao longo desse período. Você falou de linha do tempo. Estamos lá no início, estamos falando de muito aplicativo para iPhone, principalmente porque virou a grande plataforma. Hoje em dia já não é mais. Então, sai do aplicativo e vai para o web app, que é a plataforma online, sem ser um aplicativo dentro da loja. Você tinha o uso indiscriminado de dados, a galera coletando dado a rodo sem nem saber para que usar, né? Uhum. Hoje em dia já não pode porque surgiu o LGPD. Então, começa também nesse processo a surgir regulação, coisa que não existia. Lá atrás estava bombando também Bitcoin, blockchain, etc. Hoje já é diferente. Não está tão na moda quanto estava há algum tempo atrás. Então, quando você tem essa maturidade, né, você vai mudando um pouco o foco também. Né? Eu gosto sempre de dizer, Eric, quero te fazer uma pergunta também. Eu tenho uma concepção que startup existe desde que o homem é homem. Porque, exato. Cara, sempre tiveram os inventores. Alguém teve uma ideia para resolver um problema, ponto. Mas esse dado que você traz aí do primeiro ano, do segundo ano, das empresas que sobrevivem e não sobrevivem, né? Fazendo um paralelo. Então, assim, tô olhando pro Edu aqui. O cara que teve a ideia de inventar a lente e o óculos,
deu certo e virou um unicórnio, né? Exato. Como é que você enxerga hoje as empresas unicórnios, né? É um conceito que a gente criou agora com a geração Z, né? No novo hype. Tem um unicórnio e tem um centauro, que é sei lá quantos bilhões de petrodólares, né? De bitcoin, sei lá. E antes da gente começar aqui, a gente estava falando, né? Da geração mais jovem ficando milionária. Então, assim, os inventores do passado, a geração evoluiu, a gente está cada vez mais tendo empreendedores resolvendo problemas. E isso está se escalando também. E aí, naturalmente, tem um impacto no PIB do país, né, na situação financeira. Como é que você enxerga essas unicórnios que sobreviveram? Legal. E as que estão em vias de... Acho que tem um ponto interessante que você falou, Rafa, que se eu olhar lá para trás os inventores, vamos pegar ali o avião, né? Tem até um gráfico bem famoso que mostra, o avião demorou 64 anos, acho que para bater 20 milhões de usuários, não sei. Quando você olha o Pokémon GO foi 19 dias. Caraca. Aí essa é a grande diferença hoje. Você tem um potencial de atingir muitas pessoas muito rápido, e isso que a gente acaba chamando também de escala, né? Então esse é um ponto. O outro uma coisa é você abrir, por exemplo, uma padaria, você vai produzir pão. Você sabe que todo dia as pessoas vão comer pão. Uhum. Outra coisa é você fazer um óculos, por exemplo. Você não sabe se as pessoas vão querer... Melhor que óculos, uma lente de contato. Você não sabe se as pessoas vão querer acordar todo dia, meter o dedo no olho para colocar uma gelatina, sei lá. Uhum. E correr o risco daquilo entrar debaixo do olho, etc. E olha o risco, né, que a gente está falando. Sim. Uma ideia inovadora. Será que as pessoas realmente querem meter o dedo no olho? Exato. Então, isso é o que acontece com startup. Você vai trazer produtos que as pessoas não estão acostumadas a consumir e você tem que criar essa cultura. Acho que isso é o grande diferencial. E aí, por exemplo... Essa é a definição que você dá de startup para uma empresa? Uma das. Uma outra coisa é startup, né? Start, início, né? Então está no início. E o fato de estar no início significa que você não tem processos bem estruturados. Uhum. Se eu for comparar uma startup com uma empresa grande, né? Vamos falar Sim. lá, a empresa de 100 pessoas de 23 anos. É muito diferente de um banco que tem processos estabelecidos. Tá. E você pegar uma Petrobras, por exemplo, você não vai ver os sócios ali, no chão ali, Sabe querendo por que eu trabalhar. te pergunto isso? Porque tem muita gente que diz, startup é um nome novo para a empresa. Exato. E não é bem assim. Exatamente. Tem essas diferenças que é por isso também que justifica esse tratamento diferente que a gente falou ali do ponto de vista jurídico, etc. Tanto é que depois surgiu lei para incentivar esse tipo de empresa, né? Se fosse a mesma coisa, você não precisava, né? Então tem um risco muito alto, tem o potencial inovador, né? E geralmente ele está associado a essa questão de conseguir ganhar escala, né? Então eu não vou... ser uma startup de um cliente. Se eu tiver um cliente só, não vai dar certo. Agora, uma empresa tradicional, ela consegue sobreviver de 1, 2 clientes. É tranquilo. Agora, uma startup não dá certo. Eu quero aproveitar esse gancho, inclusive, para você que está assistindo e ouvindo a gente e gostando aí desse podcast, desse papo, curte e se inscreve aí no nosso canal. A gente está com uma média de muitas visualizações e poucos inscritos. Então, ajuda a gente aí, clica em compartilhar e curtir. Você trouxe um dado para a gente muito importante, né? Que é as empresas que não dão certo no primeiro ano e no segundo ano. E aí, trazendo um pouco para o teu negócio, né? Eu vejo muitas startups, assim, como soluções para jurisprudências, né? Exato. O que você acha que faz uma empresa morrer no primeiro ano? Para quem é o empreendedor que está ouvindo a gente... Era a minha pergunta, é isso aí. Que tem uma ideia de ter uma startup, né? O que você acha, na tua opinião, que faz uma empresa morrer no primeiro ano e sobreviver a essa arrebentação e escalar? Talvez as principais causas de óbitos de startups. Quando que entra na UTI, né? Isso. Então, eu tava conversando muito com um amigo meu esses dias, que ele tá abrindo a dele, e ele falou, vou dar um ano aqui, se não der certo, eu vou largar. Já não tem que começar. Se o pensamento é esse, já não tem que começar, mano, tá errado. E aí eu falei isso pra ele, cara, a maior parte das startups vai dar certo depois do 5º ano. Parece que uma mágica acontece e você vira a chave. Mas o que acontece nesse período? Primeiro, você tem que ser resiliente, né? E aí virou uma modinha falar de resiliência, tal, coach e tal. Mas qual que é o ponto da resiliência? Você não está desistindo, você está tentando fazer aquilo dar certo.
e vai criar outras formas de dar certo. Então, até analisando a nossa jornada aqui da empresa da qual eu faço parte, fundei, a gente pivotou várias vezes. O que é pivotar? É mudar de rumo. Cara, a gente fazia A, depois fez B, não acertou o B, vamos para C. E assim, hoje, para mim, está cada vez mais claro... Tá cada vez mais clara essa jornada, porque você tenta uma coisa... Tem uma adesão, mas é uma adesão pequena que não cobre os seus custos ou não gera uma mega escala. E aí você desiste, porque não vale a pena trabalhar num nicho pequeno de mercado, porque não paga as contas. E quando você tem investidor, eles estão buscando 2, 3, 4 vezes o múltiplo do investimento deles. Então, se você permanece num nicho pequeno, você não consegue dar retorno. E você tem uma faca no pescoço que é... Aquele contrato de investimento que você fez vai vencer. Quando vencer, você vai fazer o quê? Então, você precisa achar esse caminho onde você consegue escalar essa receita. E aí, só vai aguentar quem é resiliente. E aí, para você conseguir achar esse caminho, você vai ter que mudar toda hora. Você não pode estar apaixonado pela sua ideia, né? Então, você tem que conseguir abrir mão. E isso acho que é o maior fator aí de fracasso das startups. A galera não saber quando abrir mão e até quando deve permanecer tentando, né? Acho que isso é o mais importante. Você falou sobre investidor. Existe uma persona que dá pra gente, por exemplo, desenhar ou pensar de, cara, para você que tem uma startup, você precisa convencer esse tipo de pessoa. Existe ou não? É variado, cara? Cara, é variado. Que é uma pergunta de $1 milhão, isso aí. É variado, então vou falar da minha experiência. Eu já acessei mais de 100 investidores diferentes. E eu não estou falando de pessoas físicas, é institucional. Então, o trabalho do empreendedor é tomar não todo dia, né? É não de investidor e não de cliente. Normal. Então, quando você começa a olhar, você começa a criar essas personas, né? Só que eles já te dão as dicas da persona. Então, por exemplo, você entrou no site, vê ali o portfólio de investimento deles, você tem uma noção de qual é o nicho que eles trabalham. Ou então, às vezes, eles vão falar, olha, a gente só gosta de investir em empresas de mineração que faturam a partir de 1 milhão por mês e que tem pretensão de escala global. Então, aí eles já te dão essas dicas. E aí você tem que filtrar e conseguir achar aquelas... pessoas ou investidores que vão estar dentro ali do que você precisa, né? Então tem esse casamento também. Posso pegar esse gancho também de fazer uma pergunta, e aí muito mais educacional para a nossa audiência. Existem fases de investimento, né? E aí acho que é legal você trazer isso também para o nosso público. E quais são essas fases e qual a diferença, por exemplo, de uma family house, de um investidor anjo, de um venture capital? Você consegue trazer um pouco para a gente? Lógico. E isso é importante, né? Porque muito empreendedor se embanana aí. Então, primeira coisa, né? A gente tem diferentes perfis de investidores. Você tem o investidor anjo, que ele está numa categoria que a gente pode até chamar de Triple F ou 3Fs, né? Friends, Family and Fools. São os amigos, a família e os doidos o suficiente para achar que aquela ideia é legal e vai para frente, né? Então, eles são geralmente quem vai começar essa jornada de investimento. Porque eles, às vezes, têm um apetite maior a risco e eles estão dispostos a acreditar no empreendedor, né? Depois disso, você tem também as casas familiares, né? Os family office, essas coisas. Então, são fundos estruturados por famílias e eles precisam diversificar, porque eles olham ali para investidores tradicionais como imobiliário e aí você está ganhando o quê? No máximo 1% ao mês. Pô, numa startup você pode ganhar 300% no ano. Então, eles precisam diversificar. E aí você tem o venture capital, né? Que deveria correr risco. No Brasil não se corre tanto risco, né? Nos Estados Unidos a gente vê uma indústria que corre muito mais risco do que aqui. Mas venture, né? Vem de adventure, né? É o capital aventureiro. Ele está ali realmente para tentar explorar uma possibilidade. Só que justamente por toda essa galera tá correndo um risco grande, essa galera quer alto retorno, né? É a máxima do mercado, né? Alto risco, alto retorno.
Então, eles estão olhando para múltiplos do investimento de pelo menos 3 vezes para cima. Então, se eu peguei 1 milhão, eu já saio devendo 3. E aí é uma dúvida que eu tenho. Você sai devendo simplesmente como se fosse um empréstimo? Ou, por exemplo, eles têm uma parte da empresa e essa parte tem que dar esses 3 milhões, por exemplo? É assim, tradicionalmente a gente tem feito todos os instrumentos de forma que é uma dívida, só que no final dessa dívida ou você paga ou converte para virar sócio. Entendi. Como stock option, você diz? Não é exatamente stock option, mas funciona de forma similar. Então é uma dívida que tem como se fosse uma garantia, a garantia é participação da empresa. Um equity. Exato. Só que qual que é o ponto também? Ele não vai querer converter para entrar numa empresa que está falida. Então esse é um ponto. A outra coisa é, ela está indo bem, aí eu quero entrar ali e alguém vai me tirar no futuro porque quer investir. Quem que vai investir? Venture Capital. Entendi. E aí a gente tem as fases que você falou do investimento, que eu já vou entrar justamente por isso. Que acontece? A gente tem algumas fases, né? A gente tem o pré-seed, né? Então, o pré-semente. Então, é o primeiro investimento que vai rolar. Você não tem produto, você não tem nada. Mas alguém acreditou na sua ideia. Depois você tem o seed. Aí você está pegando investimento para fazer seu produto. Depois do seed, você vai para a série A. E a partir daí a gente dá letras do alfabeto para séries, só para demarcar ali, né? Então a série A é quando você está agora tentando buscar algum objetivo que você não cumpriu na rodada semente, né, no seed, ou então agora melhorar seu produto porque ele já existe, ou começar a buscar tração. Seria o early stage esse? O early stage. Tá. Na série B, aí você está expandindo o mercado, você está tentando ganhar mais escala. Na série C, talvez cumprir alguma coisa que você não conseguiu na série B, ou começar a internacionalizar, comprar outros, né? Aí começa uma jornada de consolidação. Série D, E, F, por aí vai. Aí você está expandindo cada vez mais. E a cada rodada dessas que acontece, entram novos investidores que vão pagando os investidores antigos para eles saírem da startup. E aí você vai ganhando dinheiro, né? E o negócio fica cíclico. E é muito bom esse ponto. E eu queria que você falasse também, você trouxe um ponto que é importante, porque durante esses estágios, essas fases, o perfil do investidor muda, o perfil do empreendedor muda e o perfil do negócio muda. Então, eu vou dar um exemplo aqui, um plano de fundo. Quando a gente está em early stage, ali no family office, etc e tal, os caras estão investindo no que você falou, basicamente, em você. Exato. Na pessoa física, exatamente. no cara que tem ideia. É isso mesmo. Porque, cara, ele quer ver o teu potencial de aplicabilidade, de comprometimento. Ele, cara, eu gosto do Eric. O Eric é um cara hands-on, que faz as coisas acontecerem. Quando você já está lá mais na fase scale-up ali, né, em round B, round C, o Eric já sai mais de cena porque o negócio já se provou ali financeiramente ou, né, prototipamente, se a gente pode chamar assim. O que você dá de conselho pro empreendedor, assim? Porque tem muita gente que fala, eu tenho uma ideia boa aqui, eu vou lá num Pit Sales lá e vou me dar um cheque de 1 milhão. E não é assim, né? Não é mais assim. Não é mais assim. Não é mais assim, exato. Mas isso que você falou é interessante, porque a gente fala muito isso. O empreendedor é quem vai iniciar aquilo, não necessariamente é quem vai conduzir aquilo até o final. Então, em determinados momentos, chega um investidor e ele começa a ver, cara, você não é mais a pessoa para ser CEO, para tocar isso aqui. Ele vai colocar alguém da confiança dele. Geralmente o CFO. Exato, CFO para segurar a grana, né? Exato. Então, isso é muito comum. A gente vê a rodo, se pesquisar ali no mercado mesmo, na internet, você vai achar vários casos de startups onde o CEO saiu fora. E aí chega um momento também que você precisa de um profissionalismo maior. Tem uma governança estruturada. Exatamente. E aí vamos dizer que você chegou ali numa série D, F, sei lá. Quem que vai te financiar agora? Porque acabou, né? Fica muito caro para a galera entrar. Então, quem é que entra? Temos que abrir capital na bolsa. Ou então eu preciso pegar um outro tipo de investidor, como você falou, que é o private equity, né?
Você pegar, por exemplo, Madeiro. Por que o Madeiro conseguiu expandir como expandiu, embora não seja uma startup, né? Por que ele expandiu? Porque ele foi atrás de private equity. Fogo de Chão, mesma coisa. Então é uma galera que vai botar muito mais dinheiro e aí essa galera tem que ganhar dinheiro também. Então qual que é a saída deles? Ou você fatura pra caramba ou você abre capital na Bolsa de Valores. Para Então, você ter mais sócios pulverizados, são sócios menores. Só que vem muito mais grana, né? Então o Uber, por exemplo, chegou uma hora que eles não conseguiam mais. Eles levantaram bilhões de investimento. Como que eu dou retorno para esses acionistas? Só na hora que eu abro o capital na bolsa e vai ter várias pessoas físicas querendo comprar uma fatia e aí eu remunero esses acionistas. Então, esse é meio que o ciclo que se espera de uma startup. E aí o cara que teve a ideia de fazer o hamburgão lá no Madeiro, o empreendedor, o cara que começou o negócio, ele não vai saber lidar com M&A, com... Ele sabe de cozinha, equity, ele sabe de cozinha. Exatamente. Então, você coloca um cara desse para falar com um executivo de private equity, talvez o cara quebre o negócio dele, porque o negócio dele é ter ideias e cozinhar, por exemplo, né? E me tira uma dúvida, Eric, como que funciona a entrada de uma governança de um fundo? Por quê? A gente tem alguns clientes que nos contratam para... Putz, Edu, eu preciso que você ache um profissional de recursos humanos experiente o suficiente para ser líder do comitê de pessoas dessa estratégia de governança. Beleza. Mas como que é essa pré-conversa entre os investidores e o dono? Do tipo, cara, eu quero que você desligue o seu CFO e que você coloque o meu. E esse meu vai ser uma consultoria que vai trazer. Como é que é essa conversa? Então, aí vai depender muito do estágio, né, da rodada, etc. E depender muito da negociação. Então, você tem, em termos de governança, geralmente eles entram no conselho, né, os investidores, e aí eles podem vir com algumas demandas. Por exemplo, uma demanda muito comum é o lock-up. O empreendedor tem que ficar aqui dentro da startup durante X anos. Se ele sair fora, ele tem que me devolver o meu dinheiro. A outra coisa é, você precisa estruturar um time tal. Como que a gente faz isso da estruturação do time? A gente tem que apresentar para os investidores qual que é o nosso plano de crescimento. Então, a gente chama de BP, né? Business Plan, ou plano de negócio. Como que eu pretendo atingir essa receita, com que investimentos e quais pessoas? Então, aí eu preciso começar a recrutar. Então, geralmente, quando você tem uma rodada de investimento, você já tem um BP que foi aprovado ali para aquela rodada. Eventualmente, alguns investidores podem fazer exigências como que você falou, eu vou colocar o meu CFO, eu vou colocar o meu CEO, e aí geralmente o empreendedor vai para produto. Exato. Então aí depende muito do caso a caso e da negociação, mas é bem comum que isso aconteça. A gente pode usar o próprio caso da Apple, né? Exato, do Steve Jobs. Acho que é... Foi retirado do cargo e aí depois de muitos anos ele entrou, mas ele... Ficou olhando produtos. Exato. E tem histórias brasileiras também. Se vocês olharem, né, o que hoje é o Hurby, né, o antigo hotel urbano, os fundadores ali viviam em alguns escândalos midiáticos aí por causa dos investidores, né? Então, os investidores tiraram, aí eles foram lá e compraram de novo, aí voltou para o cargo, aí depois saiu de novo. Então, é bem comum. Devem ter casos de conflito entre o fundador e o fundo. Tem, muito. Assim, 90% dos casos. Porque são visões diferentes, né? Exato. Porque o empreendedor ele tem um propósito com aquilo, e não só isso, ele também tem uma visão de ter o ganho pessoal. Exato. O fundo, ele quer ganhar 3, 4 vezes mais e ele está preocupado com ganhar esse retorno. Porque o fundo, não é que o dinheiro é dele. Ele captou de outras empresas ou pessoas e ele tem que dar retorno para essa galera. E essa galera só investiu no fundo porque ele prometeu, 50% de retorno. Então, ele também está com a pressão, né? Então, é meio que uma escadinha. Sim. E você acha que nesse caso que você colocou também pode ser um fator de não sucesso do empreendedor não saber lidar com essa questão do fundo? Porque, de novo,
tem essa questão, o empreendedor tem uma ligação muito forte com o propósito, né? Tem a questão do ego também, o meu negócio, eu que criei. Exato. Só que em algum momento no jogo dos negócios, ele vai precisar desapegar disso para o negócio dele crescer, né? Aquela coisa, você cria o filho para o mundo, né? Exato. Você acha que é por isso que às vezes os negócios não dão certo, assim? Porque o empreendedor não quer tirar... Tem bastante disso, mas tem também briga entre sócios. Isso é muito comum. Na hora que põe dinheiro na mesa, aí dá problema. Então, isso é muito comum. O cara não vê saída também. Então, testou, pivotou de novo. Putz, não tá dando certo, já era. Tem também, eu lembro até conversas que eu tive, né, com investidores. Às vezes o investidor fala, ó, tá aqui 1 milhão, queima em 1 mês. Cara, se você queima em 1 mês, você não tem dinheiro para o mês seguinte. E as coisas às vezes demoram para ter uma maturação, né? Seja do próprio empreendedor, isso eu vejo hoje. Então, muitas coisas que eu tinha como certeza há 2 anos atrás, cara, eu estava completamente errado. Então, às vezes, você tem que ter um pouquinho de estrada naquele negócio para entender a curva de adoção. E não só isso, o público também entender que você existe e por aí vai. Então, não dá para você queimar tão rápido também. Então, tem essas visões muito conflitantes, né? Então, é uma soma de fatores. É sócio, é público, é investidor. Tudo isso... Eu quero falar sobre sócios também. É um tema delicado. Antes disso, eu acho interessante você falar sobre queimar, que são as empresas cash burner. Exato. Foi muito comum até, sei lá, 1 ano atrás e hoje não é mais. Em linhas gerais, era uma estratégia do fundo ou era uma estratégia dos fundadores ou uma estratégia do business? Porque eu nunca entendi empresas que investiam muito dinheiro, cara, em ads, marketing, comunicação e o retorno era ridículo. Isso era uma crença que tinha no mercado de que funcionaria ou, putz, foi um devaneio coletivo e, putz, é isso que tinha? Então, infelizmente era um pouco de crença coletiva com pressão de fundo, né? Então, a gente viu ali, por exemplo, o caso do WeWork, com o SoftBank, né? A gente viu alguns outros, mas qual que é o grande ponto, né? Isso não é novidade no mundo de startup, já existia antes, né? O conceito americano de too big to fail, né? Então, tem uma hora que você fica tão grande que, cara, você não vai quebrar. Tipo Uber. Então, assim, tem essa crença. Então, o negócio é você queimar rápido para garantir que você seja esse maior. Que você pareça maior, né? Ou que pareça maior, exato. Esse é o grande ponto, né? Você tem que parecer maior, né? Exato. Que é o que a Amy Cuddy fala, né? Fake it till you make it. Mas, assim, o grande ponto é, quando você queima ali, tem alguns resultados que são ruins, né? Então, se você queima, você tem uma aquisição muito rápida, não necessariamente você tem a retenção desse cliente. Então, você gastou muito para atrair ele, e aí ele não se paga porque ele já sai no mês seguinte. Esse é um ponto. Em outros casos, a operação é insustentável do ponto de vista financeiro. E aí a gente entra até numa discussão jurídica, que é a questão de dumping, né? Então, às vezes, não é exatamente esse o termo, tá? É preço predatório. Mas você joga o preço lá embaixo de uma forma que financeiramente não é sustentável só para adquirir o cliente, para que outra pessoa não tenha esse cliente. E eu vivi isso. Eu tive num mercado onde as 2 empresas queimavam dinheiro de investidor para ver quem tinha mais cliente e nenhum desses clientes dava dinheiro. Para ver quem morria antes. Só que isso é insustentável no longo prazo. E aí, como que você adquire esses clientes? Fazendo anúncio. Só que hoje, qual é a forma principal de anúncio? Online. O que aconteceu? O custo de anunciar online subiu pra caramba. Explodiu. E aí agora as pessoas estão tendo que achar outras formas de anunciar porque esse custo está muito alto. Então é uma viagem coletiva mesmo, a galera não pensa muito nas consequências. E isso vem muito de um modelo que defendiam lá atrás de investimento também, que era o spray and pray. Sim. Então pulveriza e reza para uma dar certo, porque essa uma que der certo vai pagar todas as outras que deram errado. Né? Que, assim, ouvindo você falar, a ligação que eu faço é no começo da propaganda, lá em 1920, 19, que você só precisava anunciar que ia dar certo.
E aí foi por isso que ao longo do tempo foram surgindo os grandes propagandistas, os grandes redatores, que eles, em uma linha, os caras tinham que te convencer. Sim. E aí, ouvindo você falar, eu falo, cara, a gente talvez viu isso acontecer, só que a gente só tem a noção de que estava acontecendo agora que já passou. Total, total. E aí começa, né? Vem a febre dos coaches também. Exato. Olha, você tem que aprender copywriting Exato. para conseguir vender e não sei o quê. E eles não estavam errados, eu acho. Exato. Só que talvez foi efêmero, né? Durou o quê? Uns 5, 6 anos? É isso, é isso. São ciclos, né? E aí o grande ponto é, você quer ser uma empresa de 5 anos, ok. Você tem que sair em 5 anos. Exato. Se você não gerar essa saída em 5 anos, aí você tá ferrado. E aí a gente pega uma outra parte dessa conversa que eu e o Carriço a gente vê muito, que são os profissionais que têm essa visão e eles entram nas empresas para sair de 3 a 5 anos milionários. Exatamente. São os tem executivos muitos, de tem muitos. startup. Exato. Que ele mesmo regula o bônus dele, ele vai ganhar de 10 a 15 salários por ano, tem os gatilhos e os aceleradores. Só que quando você pensa na sobrevivência da empresa depois disso, tá terra arrasada. E aí até algumas empresas vão colocar em contrato, ó, eu tô comprando essa startup, mas você, executivo, só vai ter o ganho que você espera se você atingir essas metas, que aí é uma forma de você regular isso. E aí é o que a gente chama de earn-out, né? Uhum. Eu mereci sair e ter esse retorno porque eu atingi essas metas que essa empresa me pediu, né? Uhum. A gente tem o caso da Dots que comprou a Noverde, né? Há um pouco tempo atrás, então um movimento muito parecido. Exatamente. Sócios. Falando de sócios aqui, tema delicado, né? Eu basicamente sou muito grato pelos sócios que eu tenho, né? Porque ele tá aqui na minha frente, a Mari também, mas é algo delicado, é um conceito que a gente cresceu ouvindo dos nossos pais. Cuidado com teu sócio. Quem tem sócio tem inimigo, né? E hoje em dia não é muito o que se aplica na realidade, né? A gente vê muitos ecossistemas com muitos sócios, etc e tal. Eu estava lendo seu livro, eu vi que tem uma parte ali falando sobre como escolher o teu sócio. Como que é a tua relação com os teus sócios? Você tem um grupo de sócios, teu ecossistema? Como é que você faz para escolher um sócio hoje? O que você pode dar de dica? Bela pergunta. Legal. Já tive problemas com sócio antes, acho que todo mundo que empreende acaba tendo em algum momento. Acho que o importante é você ter pessoas que estão alinhadas no momento de vida. Isso é muito importante, porque se os dois têm momentos de vida diferentes, isso acaba sendo ruim. Porque, sei lá, vamos falar que eu sou muito novo, eu estou com uma pessoa muito mais velha. O que eu quero como muito novo é diferente do que essa pessoa mais velha quer. Ou então, sei lá, eu tenho uma pessoa que tem um propósito muito forte e eu quero só o dinheiro. Não vai dar certo. Então, a gente tem que buscar pessoas que estão alinhadas nesse sentido. Uma outra coisa é complementariedade. Então, não adianta eu pegar outra pessoa igual a mim, porque ela não vai agregar nada para o negócio. Então, eu preciso procurar alguém que tenha um tipo de conhecimento ou algum ativo, né, que eu não tenho. Pode ser capital social, né? Então, eu consigo navegar em vários ambientes com várias pessoas e, de repente, o outro é mais introvertido. Pode ser um conhecimento técnico, um manja de tech e o outro de gestão. Pode ser dinheiro também, eu vou ser o operacional e o outro tem dinheiro, então tem que ter algum tipo de complementariedade. E acho que invariavelmente vai ter algum tipo de atrito em algum momento. Uhum. Então é combinar as regras do jogo desde o início. Que eu gosto, né? Cara, vamos jogar na cara sempre, sem frescura. Porque aí não fica aquela coisa, não vou falar para não prejudicar o relacionamento, ficar chato, né? Não, joga na cara e pronto. Acho que isso é a melhor coisa possível, né? A gente tem esse acordo e funciona muito bem, né? Funciona bem. Eu, Edu e a Mari, assim, tudo que a gente tem que falar, não tem esse telefone sem fio. A gente Exato, aprendeu muito cedo isso, mas né? é porque eu acho que tem um pouco da maturidade também. A gente tem quase a mesma idade, tem quase a mesma história, mas a gente tem perfis, a gente tem habilidades semelhantes, mas a gente tem maneiras de colocar essas habilidades de uma maneira muito diferente. Ótimo, é isso.
E aí, justamente o que você falou, todo mundo está no mesmo momento, aí isso é muito importante. E eu acho que todo mundo quer a mesma coisa, né? A gente vem do mesmo segmento há muitos anos e a gente entende que o nosso mercado de recrutamento e soluções ele tem que ser diferente. Eu acho que isso é um pouco do que está fazendo a gente funcionar muito bem. Mas não quer dizer que vai fazer para o futuro. Então, tudo isso sempre tem que estar alinhado quase que semanalmente ou todos os dias. E uma coisa que eu aprendi muito também é essa questão de continuidade. Eventualmente pode ser que uma pessoa não queira mais seguir ali. Aconteceu com a gente isso. Então, éramos 4, viramos 3. Exato. E aí, como que o negócio continua se uma pessoa sai, né? Então, hoje a gente tem, até por exigência de clientes nossos, né? Plano de continuidade. Então, a gente começou a estabelecer essas questões, porque aí você não depende de uma pessoa. Tem que ser a função que tem algumas atribuições, mas não uma pessoa que vai fazer com que o negócio dependa dela, né? Muito bom. Vamos agora... Tem mais alguma pergunta? Não, eu tenho. Acho que é importante colocar também essa questão societária, que é a escuta ativa dos sócios e sempre olhando o propósito do negócio. Eu falo isso porque você sempre vai ter discussão, porque você tem ideias diferentes. Mas você tem que olhar sempre o negócio. Eu tenho uma loja online de vinhos, né? Eu gosto muito de vinhos. E meu sócio, que também é do meu setor, quando a gente vai testar um fornecedor novo, um produto novo, né? Às vezes a gente tá lá, toma um vinho e fala, pô, cara, não gostei desse vinho, mas espera aí, o nosso público vai gostar? Então, assim, esse produto, ele se encaixa pro propósito do negócio ou tô dando opinião baseado em mim, né, pessoal? Então, saber escutar os sócios também, porque às vezes você vem com uma ideia que teu sócio fala, cara, peraí, você tá viajando na maionese. E aí você também tem que ter essa humildade de ouvir o teu sócio, porque seu sócio tá olhando pro negócio, né, cara? Às vezes você se perde um pouco nesse caminho, né? Total. E isso é uma das coisas que eu falei que eu fui aprendendo aí ao longo da jornada. Eu achava que a gente fazia essa escuta do cliente, né? Você mencionou, será que o meu público quer isso? E a gente achava que a gente fazia isso. Então, lá no início, a gente foi lá, fez pesquisa, não sei o que e tal. Mas o processo pelo qual a gente fez talvez não fosse o adequado. E hoje a gente faz de uma forma muito diferente. A gente chama de Product Discovery, né? Então, descoberta ali do produto. Então, a gente faz entrevistas com quem realmente vai comprar aquilo. E sem induzir, você gostaria disso? Não. Qual que é o problema que você tem? Por que você consome vinho, por exemplo? O vinho te traz o quê? E aí sim eu vou ter uma noção disso. Eu acho que um exemplo muito bom aqui no Brasil é doce. Se você comparar doce da Europa com o daqui, o da Europa tem muito mais fruta e é menos adocicado. O daqui é puro açúcar. É leite condensado com açúcar com chocolate, né? Então, é muito diferente, né, o público ali. E às vezes o doce europeu aqui não pega, porque a galera quer açúcar, né? Então entender isso. A gente tem um benchmarking disso muito bom também, que é aquela doceria lá do Bud Valastro. Não sei se vocês lembram. Ele tentou trazer aqui até pro Brasil, né? O Carlos Bakery, né? Isso. A Carlos Bakery veio pro Brasil, eu acho que hoje não tem mais, porque justamente o conceito de doce é diferente. Dele não aplica no Brasil, né? Doce não é açúcar, é isso. Exato. Né? Doce não é açúcar, né? Exato. Vamos falar sobre Lautex. Bora. Voltar para aquela tua jornada. Como é que você saiu desse mundo corporativo e você foi se tornar ator do contexto que você trabalhava? Legal. Então, ali na época que eu resolvi, eu estava no auge da minha carreira ali corporativa, né? E aí tinha uma possibilidade ainda de assumir outros desafios. Só que às vezes eu olhava para algumas coisas ali e não fazia sentido para mim. E foi exatamente nesse momento que eu saí. O que não fazia sentido? Excesso de processo, muita burocracia? Porque área jurídica, por mais que a gente queira reinventar a roda, é processo. Exato. Desculpa, é processo, cara. Exatamente. O que existe, talvez, e aí é uma visão de quem algumas vezes tem contato com esse público, com essa área, porque a gente precisa ter... Existe uma característica que tudo bem, é processo, mas funciona. E tem o processo e não funciona. Exato. Foi esse contexto que você chegou? Foi duas coisas. Uma coisa era esse processo disfuncional, né? E a outra coisa era um pouco de ego, né? Então, em determinado momento eu vi ali numa situação que
tinham problemas que aconteciam só porque uma organização ali tinha um ego e queria impor esse ego, e dava para evitar uma série de problemas, né? Só que o pessoal colocava o ego, gerava o problema e aí depois a gente tinha que resolver. Então eu falei, cara, não faz sentido para mim e ainda tem esses processos disfuncionais, vamos acabar com isso. E aí foi quando eu decidi mudar um pouco essa carreira, né? Então quis empreender porque eu acreditava que tinha uma outra forma de fazer isso. E aí foi quando a gente começou a bater em cima dessa tecla, dessa outra maneira de fazer as coisas, né? Outra maneira de fazer as coisas dentro da área jurídica. Isso, exatamente. E qual é essa outra maneira? Outras, né? Tem algumas, né? Hoje está tudo muito em voga no mercado de law tech ou até jurídico, porque eles começaram a ver que precisa realmente fazer de outra maneira. A forma que a gente escolheu foi o que a gente chama de legal design, né? Então, aplicar design em documentos jurídicos para que as pessoas entendam. Por quê? Durante muito tempo, os advogados criaram uma linguagem que era basicamente para criar uma reserva de mercado, para que ninguém entendesse. É igual o médico. Ele vai falar, você está com cefaleia, não sei o quê. Cara, o que é cefaleia? Dor de cabeça. E aí é a mesma coisa com advogado. Então, você cria essa falsa reserva de mercado, com a diferença de que o médico, se ele errar ali, talvez o bisturi vai te matar, né? Sim. O advogado não. O advogado tem que entender ali, mas ele não precisa ser o guardião do conhecimento. O cliente também pode entender. E aí, quando o cliente entende, ele consegue ter uma eficiência maior. Então, a gente vai aplicar design para que qualquer pessoa consiga entender os documentos. Então, o advogado vai fazer o documento, ele continua fazendo. A diferença é que agora você não precisa ficar no escuro ou ligando para o advogado a cada 5 minutos para entender o que está escrito ali. Né? Isso na prática seria, se eu estiver errado me corrija, né? Mas isso na prática seria tirar um pouco da formalidade do egrégio ilmo meritíssimo para senhor juiz. Exatamente. E aí assim, a gente atua muito na área de compliance, contrato societário, processos com os juízes. Então, são quaisquer documentos podem ter isso, né? Como que isso surge? Vem de uma linha chamada Information Design. Vamos pensar na bula de remédio? Uhum. Cara, é um saco ler aquilo ali, você fica na dúvida. Será que eu vou morrer se eu tomar isso aqui? Uhum. Qual que é a dosagem, etc. E é uma bíblia, né? É escrito parecendo uma bíblia. Uhum. Será que aquilo não poderia ser apresentado de uma forma melhor? Isso é Information Design. E aí a gente traz para a área jurídica, qual que é a diferença? Eu tenho que tomar cuidado porque dependendo do que eu faço, eu posso tornar aquele documento nulo. Então, eu preciso tomar esses cuidados jurídicos, né? Então, aí vira legal design e não só information design, né? Isso que você está trazendo para a gente aqui, para o meu mercado de tecnologia, a gente chama de UX, né? Exatamente. Exato. A gente usa as técnicas de UX. Como é que é o teu time de UX? Porque, assim, a gente atende diversos clientes, a gente tem projetos hoje, posições de UX que a gente está trabalhando. E cada produto precisa de uma visão de negócio ali, né? Como é que você contrasta o time de UX, cara? É advogado, é paralegal? Como é que você... Porque é uma solução nova de um mercado velho, né? Isso, exato. O que acontece, né? É o que você falou do mercado velho. As pessoas fazem documentos da mesma forma há 500 anos. Sim. Se você pegar um documento da época do descobrimento do Brasil, é igual o que a gente faz hoje, inclusive com a mesma linguagem. Prezados, vírgula. Venho por meio desta. Exato, e aí... Exato. Aí a gente tem que analisar isso. Então, como é que eu vou romper com essa cultura? Aí é o que a gente fala, né? Você não entendeu? Quer que eu desenhe? E é isso que a gente vai fazer. Agora, como que eu vou desenhar aquilo para aquela pessoa entender? Então, aí eu entro na questão de UX, né? User Experience, para quem não sabe, né? Experiência do usuário. Eu preciso entender como o usuário vai utilizar esse produto. E aí, como você falou, tem que ter alguém ali regulando o produto. Uhum. O que é o produto final de um trabalho jurídico? É um documento. E aí eu preciso entender, então, as pessoas, como elas vão ler esse documento? Então, a gente estuda ali, a gente sabe, no Brasil, não necessariamente vai ser assim no Japão ou na China, por exemplo, mas no Brasil, as pessoas vão ler da esquerda para a direita. Então, a informação principal daquele texto eu tenho que colocar na esquerda. Porque aí a pessoa vai ter um esforço cognitivo muito menor para entender aquilo
e vai conseguir absorver aquela informação muito rápido. Ao absorver essa informação rapidamente, ela vai tomar uma decisão. Era isso que eu estava procurando ou queria saber ou não? Se não for, ela passa para o seguinte. Porque aí eu facilito o que a gente chama de escaneabilidade do documento. Tem estudos que mostram que as pessoas hoje em dia, com a internet, etc., elas costumam bater o olho de cima para baixo para procurar ali se tem alguma coisa interessante, meio que leitura dinâmica, né? E quando tem algo interessante, ela entra ali para a direita. Então, quando eu faço isso, eu também facilito a escaneabilidade. Então, eu vou pensando em tudo isso. Em alguns pontos, eu sei que tem cláusulas, por exemplo, que as pessoas não leem e depois questionam. Então, aí eu vou usar uma cor que chame a atenção ou um elemento para ressaltar aquilo. Como que o advogado fazia antes? Socava tudo em negrito, botava caps lock lá, e aí ficava horrível para você ler. E hoje, esses elementos que você coloca nesses textos pode ser tipo um emoji? Pode. Tipo, leia isso? Exato. Isso tem validade legal? Tem. Porque, assim, basicamente, você só precisa seguir um padrão quando a lei manda você seguir um padrão. Então, por exemplo, se eu tipo falar um edital, por exemplo, tem que estar naquele padrão. Até edital a gente faz. Agora a gente está começando até a fazer normas, né? Mas, por exemplo, vamos pegar uma duplicata. A duplicata fala, você tem que ter esses itens e tem que ser feito numa cártula. Beleza, então esse eu tenho que seguir. Agora, nada fala que eu não posso utilizar cor, que eu não posso utilizar determinada tipografia, que eu não posso sinalizar com ícone de exclamação para chamar a atenção. E aí a gente começa a usar esses símbolos universalmente compartilhados e que chamam a atenção para aquilo que deve chamar, né? E tudo isso só foi possibilitado pela digitalização dos processos jurídicos, né? Que é algo que já está bastante sólido aqui no Brasil, sei lá, uns 5, 6 anos já, né? Sim. Aí a gente tem várias linhas de atuação, né? Tem a parte processual, então às vezes o advogado escreve lá e fala, juiz é formado em direito, ele vai entender. Nem sempre, porque ele está vendo milhões de casos diferentes. E também, às vezes, a sua forma de se expressar é muito prolixa, é difícil de entender e tal. Então, a gente começa a ver maior efetividade ali. Mas, além de processo, a gente tem a área corporativa mesmo. Então, não briga societária, né? Mas organização societária, contratos, compliance, procedimentos operacionais padrão. Então, a gente trabalha com uma companhia elétrica. E, eles não querem que o cara que vai lá medir energia se eletrocute e morra. Como que eu faço que esse cara siga alguns processos para isso não acontecer? Então, a gente tem vários casos assim. Muito bom. Não posso deixar de encerrar essa nossa conversa e te perguntar o que você acha de todo esse hype em torno da inteligência artificial? Sempre tem uma tecnologia da vez, né? Sim. Teve Bitcoin lá atrás, teve blockchain, teve não sei o que, VR, né? Sim. Agora é inteligência artificial. Que acontece? A inteligência artificial tem um potencial disruptivo. O que é disruptivo, né? Romper com a forma como a sociedade se comportava até então. Então, essa realmente tem um potencial disruptivo, ainda não atingiu. Porque o que a gente está fazendo hoje com IA? Memes, né? Sim. Não está fazendo nada além disso. Agora, se as pessoas utilizarem isso para o potencial que ela tem e isso mudar a forma como a gente se comporta, aí sim tem uma questão muito importante para a gente olhar. A gente lá na empresa, a gente está utilizando inteligência artificial porque isso facilita muito algumas coisas que a gente faz lá. E o nosso cliente, ele espera um tipo de coisa que a tecnologia normal não entrega, então eu preciso utilizar a inteligência artificial. Que o ChatGPT não vai entregar. Exato. E aí, isso que é importante, né? Você mencionou o ChatGPT. Cara, o que é o ChatGPT? É um chatbot. É isso. Não faz nada além de um chatbot. Só que tá é um chatbot vasculhando a internet, datado, de 2 anos atrás. Então a gente tem que se ligar ali. Agora, o que ele pode ser no futuro? É aí que a gente tem que olhar. Então a galera que está apostando em IA, está apostando nesse futuro, né? E criando soluções em cima disso. Mas a maior parte está olhando só para chatbot. No nosso, por exemplo, o que a gente está fazendo? A gente está utilizando IA
para fazer todo o trabalho que o nosso time antes fazia. Então, essa composição de elementos, leitura do documento, melhoria do texto, etc., agora é feito por IA. E é uma IA externa ou vocês estão desenvolvendo ela? A gente tem uma interna, só que se você olhar o custo de você desenvolver uma boa IA é muito alto, né? Então, a gente tem uma interna que a gente testou e agora a gente está pegando essas maiores, né? A gente usa duas, né? O Gemini e o GPT. E aí a gente está olhando uma terceira agora também, porque em determinados momentos você pode migrar e tal. Mas aí você tem que saber, além da IA, você tem que ter o seu algoritmo para organizar algumas coisas ali que a IA não vai fazer. Então é uma mistura ali de IAs e algoritmos próprios, né? E como é o nome da sua empresa? É Bits Legal Design. Tá, resumidamente faz o quê? A gente transforma documentos jurídicos, traduz, né, documentos jurídicos para qualquer pessoa entender. Pitch feito. Pitch feito. Pitch bom, pitch rápido. Minha última pergunta, cara, você tem esse histórico aí de startup aí há bastante tempo, né? Tem alguns livros publicados aí. Depois eu vou pedir para a Letícia acreditar os livros dele na nossa descrição, para quem tiver acesso. Mas você como empreendedor, como um cara que acompanha esse mercado de startups, né? O que você tem visto de tendência? Quais são os seus próximos passos como empresário? Né? Quem quiser te encontrar, você tem uma carreira docente também, né? Quais são os seus próximos passos como empreendedor, como empresário? O que você tem visto de tendência aí para um futuro próximo? Eu quero colocar uma pergunta dentro de uma fala dele. Empresário é quem tem empresa. Isso, quem tem startup é o quê? Empreendedor. É isso aí. Mas somos os dois, né? É isso. Mas que eu vejo de tendência, né? Acho que inteligência artificial é uma delas. Tem algumas coisas sendo discutidas e aí eu vou muito para uma linha que eu gosto de estudar. Inclusive, um dos livros que eu fiz foi sobre isso, que é futurismo, né? Você tem formas de analisar o que vai acontecer lá na frente. E aí a gente chama de construção de cenários futuros. Porque você não sabe se aquela coisa vai acontecer, mas você pode traçar diferentes cenários e estar preparado para todos eles, né? Então, a gente analisa várias questões diferentes ali que podem vir a acontecer. Hoje, a gente olha muito para essa questão de inteligência artificial. A gente também acredita que vai ter algumas mudanças de comportamento. E aí, mais vamos falar numa linha, sei lá, social e filosófica, não sei. Mas as pessoas tendem a não saber mais distinguir o que é físico e virtual. E aí a gente entra numa época também que um cara chamado Ray Kurzweil vai chamar de singularidade, né? Então entra num momento em que você tem um rompimento com a forma como as pessoas se comportavam até então, porque você está entrando numa época em que você não sabe mais o que é virtual e real. E aí você tem essa confusão. A gente está vendo isso já, o iniciozinho disso com os deepfakes, por exemplo. Sim. Mas isso tende a ser muito mais profundo. E os robôs humanoides, né? Então, acho que essas são as 3 grandes tendências aí para o futuro. Eu, como empreendedor, né, eu quero muito que isso que a gente faça se torne realidade do tipo... as pessoas vão fazer qualquer documento já nesse padrão. Hoje, o que a gente faz? Pega o documento antigo e transforma. Eu quero que as pessoas passem a fazer documentos dessa maneira, desde o início. E aí a gente acredita que vai ter uma mudança muito grande em termos de eficiência e de funcionamento do sistema jurídico como um todo. E muito baseado em inteligência artificial. Então, isso é o que eu imagino aqui para o nosso futuro como empresa, né? E aí, lógico, a gente pretende trazer algumas outras coisas. Então, olhando aí para um horizonte de 5 anos ou mais, a gente está se preparando também para trabalhar com a ideia de smart contracts, né? Contratos inteligentes. O que é um contrato inteligente? É aquele em que você não precisa de um terceiro que não faz ideia do que vocês tinham combinado para decidir o que aconteceu. Ou seja, um juiz, por exemplo, ou até mesmo outros terceiros, como um cartório para protestar, ou cobrança porque alguém não pagou.
Então a ideia é que um algoritmo consiga prever essas situações e consiga resolver isso. Se o algoritmo resolver, aí joga para esses terceiros, né? Muito bom. Então a gente pretende ir por essa linha 5 anos ou mais aí. Muito bom. Muito bom. Eric, dicas de livros, séries que você tem visto, Não que vale você... os teus. Os teus a gente já vai acreditar aqui, mas a gente quer que você indica, que você gostou, que tenha a ver ou não com aquilo que você está fazendo. Boa. O que você livros. sugere? Livro Tração, Hacking Growth. Uhum. Tem... Deixa eu ver. Acho que esses são os principais aí. O Tração e o Hacking Growth acho que são os melhores aí para ler. Em termos de filmes, eu gosto muito dos de jornada empreendedora, né? Então, o do McDonald's lá, o do Spotify, o do WeWork, o do Uber. Tem um também que quase ninguém viu, que é de um ursinho de pelúcia chamado TY. TY. É bem legal também. Então eu gosto muito desse tipo de filme aí. Você viu do Nike Air? Sim, também é muito bom. Muito bom. Cara, é uma mega visão do cara. Visão. Além disso, você consome coisas de entretenimento ou não? Você só consome coisas ligadas ao business? Geralmente de business, assim, de entretenimento, aí eu... Quando sobra tempo, né? Mais quando sobra tempo e assim, aí eu gosto também de algumas coisas que estão ligadas a business também. Então, eu vejo muito um negócio chamado Vida a Bordo, que é como que a galera vive ali dentro de um iate, só que você está acompanhando a galera que trabalha ali, né? Então, eu acho legal ver como que eles se organizam. A tripulação. Exato. Como que eles se organizam, quais são os conflitos e como que eles entregam uma experiência muito diferente de, por exemplo, você ir num hotel, simplesmente, né? As questões de restaurante, etc., também gosto pra caramba. Muito bom. Temos mais alguma pergunta? Pergunta não, quero só lembrar aqui para você que está assistindo e ouvindo a gente, para curtir e se inscrever nos nossos canais aí via Spotify e YouTube, Instagram e LinkedIn. Agradecer o nosso convidado, Eric. Obrigado pelo teu papo. Aí. As portas vão estar sempre abertas aqui para você. Nos vemos em breve lá no Cubo, espero. Com certeza. E parabéns por toda a história aí, por toda a jornada. Obrigado aí pelo convite, parabéns vocês pelo podcast aqui, muito bacana mesmo, viu? Obrigado. Muito bom, obrigado, Eric. Para você que está vendo a gente, não se esqueça, curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal e até o próximo episódio.